Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado, Jesus, por esse momento de celebração, por esse momento na Tua presença. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, continue no nosso meio, ministrando ao nosso coração de uma forma real, verdadeira, falando diretamente conosco. Eu clamo no nome de Jesus. Amém e amém. Imagine uma cena. Eu vou contar a cena e você vai imaginar. Uma sala de aula, sua sala de aula. Vai ter prova daquele professor. Sabe aquele? E quando você vira para ele e fala: professor, o que vai cair na prova? Ele olha com você e fala: lágrimas. É prova dele. Aquele professor que tem prazer em deixar metade da turma de prova final. Você sentia o prazer nos olhos dele quando você fica desesperado com a sua nota. É prova dele. Ele não está na sala ainda, a turma está naquela tensão. Aquela coleguinha que, se não tirar 10, vai para a prova final, já roeu todas as unhas. Um está falando para o outro: que será de nós e agora quem poderá nos defender? E não tem Chapolin colorado. Todo mundo está tenso. Um vira para o outro e fala: eu vou colar de você. E você diz: não adianta colar de ninguém, porque com esse professor aqui, meu filho, nem cola resolve. O homem é tenso. Aquele clima de tensão está no ar. Um fala para o outro, aquele olhar desesperado: o que será de nós? Não sei, não sei. O coração de todo mundo palpita. Tem um que soa frio. De repente ouvem-se passos do corredor. Professor Carrasco anda de jeito diferente, sim ou não? Ele vem planando pelos montes. Seus olhos são como latão reluzente. Ele sabe que ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe que tem a sua vida nas suas mãos. Quando ele chega na sala de aula, silêncio se faz. Parece que tudo está em paz. Nenhum pio é ouvido. Paz reina. Sim? Não. Mas parece que sim. Outra cena. Agora você está no retiro dos jovens. Aliás, vai ter agora, dia 7 de setembro. 7 de setembro. Fica a dica. Mas não, você não está no retiro dos jovens hoje, está no retiro dos jovens 15 anos atrás. Lá no alojamento masculino. É porque os jovens de hoje não fazem o que ela vai dizer. Só os de 15 anos Lá no atrás. alojamento masculino, há confabulações dentro do alojamento masculino. Um vira para o outro: quem é que nós vamos pegar essa noite? Quem que nós vamos passar pasta? As unhas de quem que nós vamos pintar? A turma do mal está reunida. Os planos são mirabolantes. É dia de maldade. Nós vamos colocar: é dia de maldade. Nós vamos esconder a roupa de quem? Aquele clima de tensão no ar. De repente alguém grita: lá vem o diácono. Rapaz, quando o diácono vem, o céu estremece. Quando o diácono entra no alojamento, tudo está nos seus lugares. Silêncio se faz. Nenhum pio se ouve. Mas a paz. Outra cena. Você está na sua casa. A sua casa, quando você era pequeno. Aquela casa. E você estava lá tocando terror com todos os seus amiguinhos, porque são férias escolares. As férias escolares é a alegria de todas as mães. Só que não. A galera toda do bairro você chamou para sua casa, porque sua mãe é daquelas que não deixa você ir para casa dos outros, não. Ela prefere todo mundo ir na sua casa e você não vai para casa de ninguém. Não é assim? Toda a trupe está lá. E quando a trupe estava lá tocando terror, quebraram aquele cristal que ela ganhou no casamento daquela madrinha. Aquela madrinha que era a tia dela. Já até morreu. Que já até morreu. Era uma lembrança do fundo do coração. E de repente o seu coleguinha bateu no cristal da sua mãe, derrubou, e ele se desfez em milhares de pedacinhos. A tensão começa a bater no coração. Um soa frio. Você está falando: meu Deus, é hoje que a vara de goiaba vai cantar nas minhas pernas. Aquela goiabeira que a sua mãe só plantou para poder te dar umas varadas. Afinal de contas, a Bíblia diz que quem retém a vara aborrece o seu filho. A sua mãe levou isso muito a sério. Ela levou isso ao pé da letra. E quando ela casou, ela plantou a goiabeira, porque ela falou assim: quando eu tiver um filho, vou fazer cumprir as vou escrituras. fazer o que está escrito na palavra de Deus. E a varinha, você falou: é hoje que a varinha vai cantar. Você é meio asmático, começou a ficar. De repente sua mãe entra na sala. Ela também vem com os olhos como latão reluzente. São como chama de fogo. E quando ela olha para a sala, todo mundo está tão quieto.
Algo aconteceu naquela sala. Uma paz. Uma paz. Todos estão sentadinhos, olhando para a TV Xuxa. Nossa. É quando você era criança, né, gente? Todo mundo cantando e vendo a Xuxa cantar Hilarie. E ela já dá um troço, porque Hilarie é do capeta. Como é que você está vendo um trem desse? Você nunca rodou o disco para trás para saber que tem a voz do diabo. Parece que tem paz, mas tem. Era mais ou menos assim que as coisas estavam rolando lá na Judéia, na época do Império Romano. No tempo de Jesus era mais ou menos assim a paz. Desde que não se fosse descoberto, enquanto estava tudo às escondidas, havia paz. É verdade. O povo judeu vivia sob uma eterna tensão. Qualquer pisão em falso gerava um castigo muito duro. Qualquer pisão em falso gerava uma punição, porque a paz romana, ou a Pax Romana, ela era feita por meio da guerra. A Pax Romana dizia o seguinte: onde existe o território de Roma, haverá paz, desde que não haja rebelião contra Roma. Qualquer um que pensar diferente, morre. Então a paz reina. O povo vivia nessa eterna tensão de qualquer coisa que fizermos, ou em qualquer momento, o centurião romano, as legiões romanas invadirão a nossa cidade, nos matarão, nos darão punições, a qualquer momento. A paz reinava? Depende na ótica de quem. Para Roma, aparentemente, paz, mas para o povo, uma eterna tensão, um eterno conflito. Nesse contexto, Jesus fala que felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a paz de Jesus não tinha nada a ver com a paz romana. A começar pelo nome. Quando você lê a respeito da paz que Jesus dá no grego, no texto como foi escrito originalmente, a palavra é eirene. A eirene de Jesus não tinha nada a ver com a Pax Romana, porque a Pax Romana era esse tipo de paz que acontecia nos exemplos que eu dei. Estava todo mundo quieto por fora, mas por dentro um turbilhão, porque Roma impunha sua paz pelo medo. As pessoas ficavam com medo de pisar fora do quadradinho de Roma, e Roma vinha passando igual um trator esteiro com seus exércitos, com as suas legiões. E Jesus vem oferecendo um conceito de paz que é oposto a isso. A paz que Jesus dá, em primeiro lugar, não vem da circunstância, mas emana dele mesmo, porque ele é o príncipe da paz. É uma paz que nos promove um bem-estar em todos os níveis. A paz de Jesus não é uma paz simplesmente por ausência de guerra, porque a ausência do conflito nem sempre é sinal de que tudo está em paz. A ausência do conflito pode ser sinal de que há muito medo, há muita opressão, mas não necessariamente que há paz. A paz que Jesus oferece é uma paz em todos os níveis. É paz que inunda a vida da pessoa por inteiro. E é interessante que a paz que Jesus também nos oferece é uma paz que não está fora nas circunstâncias, mas que emana de nós. Não depende daquilo que está fora de mim, mas daquilo que está dentro de mim. É por isso que Jesus diz assim, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não é essa paz que o mundo dá, que é ilusória. Não é essa paz que se dá pelo medo. Não é a paz pela ausência de conflito, porque se houver o conflito eu vou ser fulminado. Mas é uma paz que vem dele, a paz que ele dá porque ele é a nossa paz. É uma paz que nós podemos, pela caminhada com ele, aprendendo com ele, desenvolver, a fim de que seja algo que nós ofertamos para as pessoas, e não necessariamente que aquilo que está ao nosso entorno promova em nós. A paz de Cristo, assim como Irene e assim como Shalom no hebraico, não é paz longe de conflitos. É paz mesmo em meio a conflitos. É a paz que Paulo e Silas tinham enquanto estavam numa prisão e à meia-noite podiam cantar. Não que eles estavam sem nenhum conflito, sem nenhum problema. Pelo contrário, estavam cheios de problemas. Estavam sendo aprisionados e ainda assim estavam cheios de paz. Jesus fala que felizes são os pacificadores. Pacificador é aquele que é apaziguador, é aquele que luta pela paz, aquele que defende as pessoas em prol de fazerem as pazes. O pacificador não é aquele necessariamente que é medroso, mas é aquele que entende que paz é muito mais importante do que guerra.
O pacificador é aquele que tende ou deseja que todos os lados deste conflito cheguem à paz, não pela imposição, mas pelo diálogo. Pacificador não é aquele tipo de gente que diz: você quebrou esse cristal? Deixa o seu pai chegar. Menino, seu pai vai chegar, mas vai te dar uma coça, você fica quieto aí. Meu Deus do céu, você colocou sopa com colorau nas tapué da sua mãe. Quando a sua mãe, você nunca coloca nada de colorau nas tapué, você não aprendeu essa lição básica da vida? Você está morto, só não sabe disso ainda, sua mãe vai chegar. Como você comeu o danoninho da sua irmãzinha? Você não devia nunca ter feito isso com ela, ela vai fazer uma pirraça, me deixar doida. E a gente não pode, a gente fica pisando em ovos. Tem gente que acha que manter a paz é ficar pisando em ovos o tempo inteiro, para a gente não ofender os interesses de ninguém. Isso é pax romana. A paz que Jesus dá é uma paz que excede as circunstâncias interiores e onde nós promovemos esse sentimento de bem-estar em qualquer nível. É você poder ser quem é, porque você não tem medo da ira de Deus, porque Ele é graça pura. Então nós podemos viver em paz, porque ao contrário de Roma, que se eu ajo contrário aos seus princípios, ela me trucida. Se eu ajo contrário aos princípios de Deus, Ele não me trata assim. Ele me acolhe, Ele me abraça, Ele caminha comigo. O milho não. Comigo. E me ensina a viver. A gente pode ter paz com Deus, porque nós não precisamos temê-lo, no sentido de ter medo. Nós podemos honrá-lo, porque Ele é graça pura, Ele é amor puro. E é essa paz que Jesus vem oferecendo e nos convidando a oferecer também, porque eu não preciso temer estar diante de Deus, eu não preciso temer que Ele vá me trucidar, porque Ele é graça. Eu preciso fazer com que as pessoas que estejam no meu convívio também não precisem ter medo de mim. Que elas possam entender que quando chegam perto de mim, elas têm aceitação. Que elas possam entender que quando eu chego, chega a paz, chega a tranquilidade, chega a serenidade. Mas tem gente que, ao contrário de ser pacificador, onde chega, parece que chegou o Deus da guerra, né? Tem gente que gosta de ver circo pegando fogo. Tem gente que tem um ditado que comanda a vida: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. E acha que é assim que se resolve as coisas. Tem gente que acha que a paz só vai acontecer se gritar mais alto, se impor o posicionamento. Isso não é paz de Cristo, isso é pax romana. A paz de Cristo é uma paz que entende a importância de todos os lados no diálogo. A paz de Cristo é uma paz que inclui. E por que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Porque o nosso Deus é um Deus de paz. O que Jesus veio fazer nessa terra, meu amado? Fazer uma mensagem de paz no ambiente onde ele vivia e restabelecer a paz entre o homem e Deus. O projeto de Cristo é um projeto de paz, não um projeto de guerra. Aliás, eu tenho uma dificuldade muito grande com a imagem criada por Deus, de um Deus carrasco, de um Deus cruel, de um Deus mau. Criada de Deus. De Deus. De um Deus carrasco, cruel e mau, que muitas vezes a gente enxerga, até mesmo no Antigo Testamento, quando na verdade aquilo é a percepção daquele povo a respeito de Deus, a percepção que eles tinham a respeito de Deus. E digo isso porque a imagem mais nítida, mais limpa a respeito do Deus que nós servimos, se encontra na pessoa de Jesus Cristo. E o nosso Jesus, o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus que acolhe gente, não é um Deus que dá medo, é um Deus que aproxima pessoas, não é um Deus que distancia pessoas. Nosso Deus é um Deus de paz. Mas quando é que a gente não age como pacificador? Nós não agimos como pacificadores quando nós adoramos a contenda. Tem gente que sente, parece paradoxal, contraditório, mas tem gente que gosta da contenda. Ele não fica satisfeito, ou ela não fica satisfeita em ver as pessoas em paz. Se alguém está dando muito bem, tem uma amizade muito bacana, tem um relacionamento muito legal, a inveja bate dentro do peito, e às vezes surgem aqueles comentários assim: cuidado com fulano, hein? Abre teu olho. Estou falando só porque eu sou seu amigo. Só porque eu sou seu amigo. Só gosto de ver circo pegando fogo. Já viu aquele tipo de filho que o irmão fez alguma coisa errada e ele está doido para o pai chegar para ele contar? Só para contar, para fazer intriga. O circo está pegando fogo, em vez de ele oferecer extintor de incêndio, ele oferece álcool.
Parece que ele quer ver mais fogo acontecendo ali. Gente que divide, gente que destrói. Não é pacificador. Aliás, já falei sobre isso em pregações anteriores. A palavra diabo, no grego, não é um nome próprio. É por causa do significado da palavra diabo que se tornou o nome próprio que nós damos a este ser que se opõe a Deus. Mas a palavra diabo é um substantivo que significa aquele que destrói. É uma palavra que dá nome não a uma pessoa, mas a um jeito de ser. A um jeito de ser destrutivo, desagregador. Diabo, literalmente, poderia ser traduzido por aquele que destrói ou aquele que desagrega. É por isso que o ser que se opõe a Deus, nós acabamos dando a ele o nome de diabo. Mas nós podemos ser diabos. Quando nós podemos ser diabos? Quando nós somos desagregadores. Quando ao invés de aproximarmos, de unirmos, que foi isso que Jesus fez, nós separamos. Porque olha a diferença entre Jesus e o diabo. Jesus chega diante de Deus e intercede por nós, não é assim que a gente aprende? O Espírito Santo intercede por nós. E diz, está aqui o meu sangue, eu faço a ponte entre esse povo que peca e o Senhor. E o diabo? O diabo é aquele que chega para Deus e fala assim, ah lá o Jó, miserável, está indo tudo bem com ele, é por isso que ele está aí te louvando. Vai lá, toca na saúde dele, toca na família dele, para você ver se ele não vai blasfemar na tua face. Essa figura, o Satã, a figura do Satanás é essa pessoa que não consegue ver ninguém bem, porque tem que destruir. E nós podemos ser diabos. E há pessoas que são filhas do diabo, porque aqui no texto nós lemos, Jesus diz que os felizes são pacificadores, porque eles são chamados de filhos de Deus. Quem são os filhos? Filhos são aquelas pessoas que têm o mesmo DNA. Filhos são aquelas pessoas que têm os mesmos direitos. Filhos são aquelas pessoas que têm o mesmo nome da sua família de origem. Um legado, uma linhagem. Gente que leva consigo toda uma origem, toda uma história. Quem é filho de Deus tem DNA de Deus. Busca paz. E quem é filho do diabo? Busca desagregar, destruir, distanciar, afastar as pessoas. É por isso que na linguagem poética do livro de Provérbios, o escritor diz uma coisa interessante. Ele diz que tem 6 coisas que Deus aborrece, mas tem uma que Deus abomina, que é aquela pessoa que semeia contendas entre os irmãos. Porque semear contendas não faz parte do caráter de Deus. E não faz parte do caráter que Ele quer forjar nos seus filhos. É por isso que o discipulado de Jesus, ele é tão essencial para que a gente seja capaz de ser discipulado, ser pacificador, porque por nossa própria conta, muitas vezes a gente tem inclinações a sermos meio diabólicos. Na verdade, Billy Graham vai definir isso de uma forma fantástica. Nós falamos de salvação e falamos por graça. Billy Graham diz o seguinte, que a salvação, sim, ela é de graça, mas o discipulado de Cristo Jesus custa tudo o que nós temos. É só andando com Ele, que é o nosso Pai, que nós aprendemos a pacificar como Ele pacificou. É só nos pés dEle, na palavra dEle, na intimidade com Ele, na busca dEle, que nós vamos vendo a vida dEle sendo forjada em nós. É um processo lento e doloroso, mas é um processo que nós precisamos iniciar, sob pena de sermos mais diabólicos do que cristãos. E se nós queremos ser felizes na linguagem de Jesus, a gente precisa desenvolver, pela graça e misericórdia dEle, andando com Ele, essa característica dEle, de filiação, que é sermos pessoas que promovem a paz. Quando nós não agimos como pacificadores, quando nós alimentamos a arrogância e alimentamos a soberba, somente uma pessoa que abriu mão da sua vaidade pode ser um pacificador. Somente quem abriu mão da sua vaidade pode ser um pacificador. Somente quem tem facilidade para dar a vez ao outro. Somente quem tem a facilidade de, deixa você, dessa vez eu vou te ajudar, você vai ganhar. Sabe quando é que isso acontece de uma forma muito prática, ou não acontece de uma forma muito prática? Discussão de casal. Aliás, abre-se um parêntese. Uma hora, se você estiver discutindo com a sua esposa ou seu esposo, pega uma câmera e filma. É ridículo. Pega uma câmera e filma. São as coisas mais infantis, mais tolas, mais bobas que nos levam a discussões. Coisa boba. Mas na discussão de casal, se os dois forem soberbos e arrogantes, quando que essa briga acaba? Nunca.
Somente quem abre mão de vencer consegue ser um pacificador. E aí tem alguém que vai dizer, mas pastor, numa discussão, ela sempre tem que ter a razão? Ou ele sempre tem que ter a razão? Não é uma questão de razão ou não razão, é uma questão de paz. Em guerra você não resolve nada. Em guerra você não conserta casamento, você conserta em tempo de paz. Então qual que é o primeiro passo quando o casamento está em crise? Estabeleça a paz dentro dessa casa. Depois se resolve os outros conflitos. Primeiro você arruma a casa. E aí surge duas dicas interessantes. A primeira é que você, entre manter a paz, dando o braço a torcer, como a gente usa essa expressão, ou ganhar uma discussão e perder o seu relacionamento, dê o braço a torcer. Dá a vez ao outro. Deixa que o outro ganhe essa discussão agora, só para restabelecer a paz. E ainda um segundo ensinamento. Você não precisa estar errado para pedir perdão. Você não precisa estar errado para se humilhar e agora consertar esse relacionamento. Você pode sim ser um pacificador. Porque Jesus vai nos orientar o seguinte: feliz é aquele que é um pacificador. Como é que é a paz na sua vida? É só aparente? Depende das coisas externas? Ou é algo que está brotando dentro de você? Precisamos caminhar com Jesus para a gente aprender a fazer com que a paz brote de dentro. Que a paz não seja uma coisa que a vida nos oferta, mas que nós ofertamos para a vida. Não é assim que a gente está conceituando felicidade? Felicidade não é uma coisa que a vida nos dá, mas é algo que nós damos para a vida. Vem de dentro. E só vem de dentro quando nós somos filhos de Deus, quando caminhamos com Jesus e quando vemos o seu caráter sendo forjado em nós. Mateus capítulo 5, versículo 10 vai dizer também: bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Só abrir um parêntese, porque em contexto de Brasil a gente tem que abrir esse parêntese. No contexto que nós estamos vivendo na nossa nação. Observa, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, e não os que são perseguidos pela justiça. Há uma diferença muito grande, tá bom? Há uma diferença muito grande. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E eu acho interessante a riqueza de detalhes no texto, porque no versículo 8 vai dizer que os limpos vão ver a Deus. Já os pacificadores receberão filiação, ou seja, ainda mais próximo. E os perseguidos por causa da justiça terão parte na herança. Há uma sequência, há uma crescente nesse texto, que aparentemente nos aproxima ainda mais do nosso Senhor. Mas veja que a nobreza aqui não está na perseguição. A nobreza aqui está no motivo da perseguição. A felicidade não está em simplesmente ser perseguido, porque tem muita gente que está sendo perseguido porque fez coisas escusas, como nós citamos aqui o exemplo. Tem gente que está sendo perseguido pela justiça, porque agiu de forma indevida. Mas aqui a bem-aventurança não está na perseguição em si, mas na razão. Qual é a razão pelas quais nós podemos ser considerados felizes? É quando nós somos perseguidos porque lutamos pela justiça, porque buscamos a justiça, porque não só temos fome e sede de justiça, lembra, nos versículos anteriores já falamos sobre isso, mas porque agora nós estamos agindo em favor da justiça. A palavra justiça aparece 2 vezes no texto das bem-aventuranças. Primeiro aparece como estímulo ao desejo, é algo que nós precisamos desejar, assim como nós desejamos a comida e a bebida. E aqui nesse versículo final, já é gente que está agindo em favor da justiça. Já é ação. Já é uma ação prática em favor da justiça. E Jesus vai dizer que quem é perseguido por essa razão, porque está agindo de forma prática para que a justiça se estabeleça, essa pessoa entendeu qual é o propósito do reino. Não é só fome e sede, não é só algo interno, mas parte para a prática da vida, da rotina. Essas pessoas são felizes porque elas estão de dentro para fora tirando ações que garantem o bem-estar coletivo e que fazem com que a vida possa ser justa e digna tal qual Deus a planejou. E Jesus vai dizer que essas pessoas são felizes porque elas entenderam o projeto. Dessas pessoas é o reino dos céus. E a gente acha que o reino do céu é só uma realidade futura, e deixa eu dizer para você, sim, nós cremos que o reino de Deus se concretiza na eternidade. Essa é a nossa fé cristã. Mas não é só para a realidade futura. Jesus está dizendo que essas pessoas estão lutando por justiça porque entenderam que esse projeto também é para agora. É interessante que todo o ministério de Jesus está muito focado, falando sobre reino de Deus e reino dos céus.
Mas a intenção não é simplesmente a ideia de tirar a gente daqui e levar para o céu, mas é tirar o céu de lá e trazer para aqui. É pegar o padrão do céu e estabelecer na terra. É pegar o padrão de justiça do céu e estabelecer no nosso meio. Por isso que Jesus vai falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus. A intenção de Cristo é céu na terra, padrão do céu na terra. E no céu não tem injustiça. Pelo contrário, no céu há toda justiça. Não tem injustiça. Injustiça. No céu há toda justiça. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque são aqueles que lutam pelo padrão do céu na terra. A agenda de Deus é a nossa agenda. Aquilo que nós esperamos viver na eternidade tem que começar aqui. Não se concretizará aqui plenamente. A gente tem que ter consciência disso. Plenamente, o reino de Deus só se concretiza na eternidade. Mas ele começa aqui através de gente, de um povo que entendeu os seus projetos, de gente que está engajado em fazer da sua vida uma vida guiada por esse padrão que nós esperamos viver na eternidade. Porque essa dicotomia que muitos cristãos vivem de pensamento, de que aqui a vida é assim mesmo, porque nossa vida é só no céu, gerou na comunidade cristã, nas comunidades cristãs, muita apatia pelas questões que envolvem a coletividade. A gente acha que as coisas são assim mesmo, o mundo está perdido mesmo, não tem nada que ser feito, não tem nada que a gente possa fazer, a violência está aí mesmo, é assim mesmo, a discriminação está aí mesmo, é assim mesmo, a traição está assim, é assim mesmo, é que um dia nós vamos para o céu. E isso gerou em nós comodidade, aquilo que deveria gerar em nós esperança, porque nós aspiramos a uma pátria celestial. Isso deveria gerar em nós tanta esperança, tanta expectativa, tanto engajamento, que para nós deveria ser algo que não pudesse nos paralisar, mas a gente precisa ansiar a ponto de trazer isso para o hoje. Eu costumo comparar essa expectativa que nós temos das realidades celestiais com a preparação para uma viagem. O céu é o dia da viagem. É quando a gente vai estar lá, naquele lugar que a gente tanto desejou. Mas a gente não chega na viagem sem um planejamento. Muito antes da viagem, você já está no clima dela. Você já está vendo passagem, já está reservando hotel, já está fazendo roteiro, já está conversando com a família. Aquela viagem que você vai fazer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ela já faz parte de você. Você anseia pelo dia. Você não só anseia, como você prepara o caminho para que ela aconteça. A realidade celestial é essa, a busca pela justiça do céu é essa. A gente vai viver lá, mas isso é tão contagiante, isso é uma coisa que a gente espera tanto, que a gente não se contenta em ficar aqui falando, um dia nós vamos viajar. Enquanto isso, a vida é ruim, tem que trabalhar, meu chefe é enjoado, não aguento mais essa faculdade, vou ter que fazer TCC. Não é assim. Essas realidades estão tão presentes que a gente começa a falar, ei, pera lá, eu vou fazer uma economia aqui, porque eu quero gastar lá. Não é assim? Eu estou me planejando, eu estou fazendo, eu estou vivendo sob essa expectativa. O céu é isso, é por isso que aqui a gente luta por justiça. E Jesus disse que a gente é feliz quando a gente começar a estabelecer na terra aqui esse padrão de justiça que nós esperamos viver no céu. E nós somos felizes por isso, mas tem uma questão, nós vamos ser perseguidos. Por que a gente vai ser perseguido? Porque o projeto de Jesus, ele é antagônico ao projeto desse mundo. Ele vai contrário a tudo que o mundo te propõe. O projeto de Jesus, ele faz uma oposição direta. Direta. Quando Roma chegava e impunha sobre o povo, por força, trazia para o povo a sua cultura, o seu jeito de ser, a sua forma de governo, impunha o pagamento de impostos, o povo não tinha reação, ou não podia ter reação quanto àquilo, porque havia um império vindo contra eles. Jesus não está falando de império, porque império é imposto. Jesus está falando de reino. Reino não é imposto. No reino, as pessoas que vivem num sistema de reinado, nós não vivemos assim, mas as pessoas que vivem no sistema de reinado, você pode ver como eles gostam, como eles amam os reis e as rainhas. No nosso caso, o reino de Deus é um reino voluntário, onde nós amamos o nosso rei. O Império Romano, ele vinha por imposição. E o jeito de Jesus, a forma de Jesus, a proposta de Jesus, não tinha nada a ver com a proposta nem governamental e nem religiosa da época.
Tanto é que Jesus não estabelece uma religião. O cristianismo foi fundado por Constantino séculos depois. Jesus não traz um padrão religioso. Ele também se opôs, inclusive, àquele tipo de padrão religioso da época. Jesus traz um modelo de vida, um padrão de vivência, um padrão de vida. Evangelho é vida. Evangelho não é doutrina, não é compêndio de ideias teológicas. Evangelho é vivência, Evangelho é justiça, Evangelho é amor, Evangelho é cuidado de gente. E justiça tem a ver com igualdade. A gente tem falado isso tanto aqui, né? Essa é uma palavra central nas pregações que a gente tem feito, especialmente essas das bem-aventuranças. E às vezes a gente é perseguido por falar essas coisas, sabe? Parece que não, mas é, quando a gente luta por essas coisas. Quando a gente tem falado aqui sobre igualdade de gênero, por exemplo, quando nós temos defendido aqui, domingo após domingo, que homens e mulheres são iguais, falamos isso em palavras, fazemos isso em ações, nós temos levado muita pancada por causa disso. Tem gente que questiona se estamos exercendo um papel bíblico, porque as hierarquias fazem bem ao ego humano, especialmente aos que dominam. Mexer com hierarquia, dizer para os homens que o patriarcado não vem de Deus, que é uma invenção maligna, gera muita perseguição, e nós já tomamos muito no lombo por causa disso. Porque a gente quer justiça, porque a gente quer igualdade, tem gente que torce o nariz, porque as pessoas não querem perder seus privilégios. Quando nós pregamos alguns domingos atrás sobre justiça e falamos da realidade brasileira, do colonialismo, do neocolonialismo, de como nós somos explorados, de como nós somos acostumados a explorar e sermos explorados, dos pecados estruturais, das consequências da escravidão que acontecem até hoje. Até hoje nós temos consequências da escravidão no Brasil. Quando nós falamos dessas coisas, tem gente que me pergunta se eu sou do PT, como se essas bandeiras pertencessem a um partido político. Já fui taxado de tudo quanto é coisa, de feminista, de esquerdinha, de petista, de comunista. E é óbvio que as pessoas não estão usando essas categorias para me elogiar. Estão me usando para me ofender. Estão usando para ridicularizar aquilo que a gente tem dito aqui como padrão de Deus. Eu não sei se as padrão pessoas, de Deus é igualdade. Eu não sei se as pessoas não falam comigo por respeito e se falam com ela por desrespeito. Mas o fato é que quando você defende algo que você acredita, quando você defende algo que você valoriza, você vai sofrer por isso. De alguma forma você vai sofrer, pode ter certeza. E o versículo seguinte, o versículo 11, fala sobre isso. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. E Jesus vai apresentar que felizes são aqueles que serão perseguidos por amor a Ele. E Ele fala isso, rodeado pelos seus discípulos, uma multidão, numa extensão maior, mas rodeado bem próximo dos seus discípulos, porque Ele sabia que os discípulos seriam perseguidos. Agora eu fico me perguntando, de verdade, você sofre alguma perseguição? Será que a gente sofre ou não sofre perseguição porque está tudo bem, o mundo está no padrão certinho que Jesus espera, ou somos nós que estamos fora do padrão de Cristo? Aí surgem pessoas que vão falar o seguinte: ah, pastor, o mundo está entrando dentro da igreja, porque a igreja apaga a luz na hora da mensagem, porque tem uma música mais contemporânea, porque no retiro de juventude ou de casais tem alguns efeitos de luz, tem uma festa. O mundo está entrando dentro da igreja. Deixa eu dizer algo para você. Sabe quando é que o mundo entra dentro da igreja? Quando a gente não faz diferença nenhuma lá fora para ser perseguido. Aí é sinal que o mundo entrou dentro da igreja. Quando aquilo que a gente faz é o mesmo que todo mundo faz. Porque na hora que a gente fizer aquilo que Jesus faz, a gente vai ser perseguido. Isso é um exemplo aqui, não um exemplo cristão, mas um exemplo aqui de um nome conhecido na história, Gandhi, que vence uma batalha pelo discurso, pelo diálogo, e não pela guerra. A gente acha lindo a história de Gandhi, acha maravilhosa a história de Gandhi, mas só Gandhi sabe o tanto que ele sofreu.
Ou então vamos falar de outro, Nelson Mandela, e a gente vai dizer, nossa, que homem fantástico. Mas por defender coisas que ele acreditava, e todos nós hoje olhamos e falamos, sensacional. Vai ver a história da vida do cara. Sabe que ele foi perseguido? Ou então vamos falar outros dos nossos arraiais. William Carey, missionário batista na Índia. Assista a história de William Carey. Veja o quanto aquele homem sofreu por acreditar num ideal. Por acreditar que, por ir contra o sistema de castas indiano. Assista, tem filme dele, assiste. Um missionário que ousou oferecer educação para as castas indianas que não podiam receber educação. Esse homem sofreu demais. Outro protestante inglês que sofreu horrores por lutar por um ideal de justiça foi William Wilberforce. Tem filme dele também, Uma Jornada pela Liberdade. Assiste, deve ter no Netflix. Uma Jornada pela Liberdade. Esse homem lutou na Inglaterra para que fosse abolida a lei que permitia o tráfico de escravos. Esse homem sofreu horrores. Por quê? Porque quando a gente luta por ideais que se contrapõem aos ideais desse mundo, que se baseiam no egoísmo, no individualismo, na hierarquia, no poder de uns sobre os outros, na dominação de uns sobre os outros. Quando a gente bate nessas coisas, tem gente que não gosta. Tem gente que fica chateado, porque não quer perder os privilégios, porque não quer perder os lugares privilegiados. Quando a gente bate nessas coisas, a gente vai levar na cara, vai. Agora, Jesus vai dizer o seguinte, quando isso estiver acontecendo, é para a gente se alegrar. Mas como a gente pode se alegrar por ser perseguido injustamente, por ser caluniado? Como que a gente pode ficar feliz, Jesus, com isso? E ele responde no versículo 12. Ele diz, vocês podem ficar felizes por conta disso, porque foi assim que eles trataram os profetas que vieram antes de vós. Coloca aí o versículo 12, por favor. Por que a gente tem que ser feliz? Na tela, é só passar, apertar a setinha para a direita. Aí vai para o 12. Está quase. Aí. Por que a gente tem que se alegrar de Jesus? Primeiro porque tem recompensa. Ele fala, grande é o galardão no céu. Aqui você não espera não, tá, irmão? Espera galardão aqui não. Está esperando recompensa aqui, pode desistir. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, disse Paulo. Mas vai ter galardão no céu. E por que vai ter? Porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Agora, o padrão e o projeto de Jesus causa perturbação, e ainda hoje causa, porque é um padrão muito elevado. É muito elevado, irmão. A Bíblia hebraica trazia informações como, por exemplo, se você adulterar, você vai ser achado em seu pecado e vai ser apedrejado. Aí Jesus simplesmente vem num padrão muito mais elevado e diz, se você olhar com a intenção impura, você já pecou e já adulterou. O padrão de Jesus é muito mais elevado. Isso causa perturbação. Não é fácil. Aliás, você acha que é fácil ser altruísta? Não é fácil. Não é fácil ser humilde. Não é fácil liberar perdão. Não é fácil. Não é fácil dar a outra face. Olha o padrão de Jesus aí. Não é fácil dar a outra face. E deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Dar a outra face não significa ser idiota. A pessoa foi lá, tem gente que interpreta isso como forma literal. E nunca consegue fazer, óbvio. A pessoa foi lá e te deu um tapa na cara e o outro fala assim, não, bateu aqui, bate pro lado de cá para ficar igual. Ficou só inchado de um lado, faz aqui para ficar que nem um fofão. Dos dois lados. Não, não é esse o padrão. Não é essa a ideia. A ideia aqui é de resiliência. A ideia aqui é de você continuar, de você dar prosseguimento, de você andar mais uma milha mesmo, de você estar junto, de você insistir e dizer, eu libero o perdão e quero continuar junto com você. É muito mais elevado o padrão de Jesus. Não é fácil lutar por paz, não é fácil, irmão. Porque onde tem gente, tem conflito difícil. Eu nunca fui fã desses programas de reality show, Big Brother da vida. Aliás, eu acho uma besteira. Mas há pouco tempo lançaram um programa na Record, que bota a casa, me falaram aí no primeiro culto que é a casa.
que coloca 100 pessoas dentro de um lugar. E aí quando começou, eu falei, eu vou ver só esse primeiro episódio para saber o que é isso. Aí colocou 100 pessoas num determinado lugar e falou, vai ter um banheiro, se não me engano, um banheiro só para 100. Eu falei, vai dar ruim. Mas vai dar ruim, não tem jeito de dar certo. Aí depois eu vi uma regra que era, à medida que você vai comendo, vai se alimentando, vai gastando as coisas, o prêmio final vai diminuindo. Eu falei, vai dar pior ainda agora. Primeiro dia já tinha confusão a rodo. Ninguém nem se conhecia direito. Já tinha confusão demais. Querido, junta gente, dá confusão. Porque gente é assim. Agora, qual é a proposta de Jesus? É a proposta de paz, mesmo em meio a essa confusão. Uma proposta de lutar pelo amor, pelo convívio, mesmo em meio a essa união de pessoas. Jesus, e eu já disse isso, repito aqui, Jesus não disse que o Pai é meu e o pão é meu. Ele disse que o Pai é nosso e o pão é nosso. No projeto de Jesus não existe meu, nem existe seu, existe nosso. É uma ideia de comunidade, é uma ideia de andar junto, é uma ideia de igreja. E isso muitas vezes vai fazer a gente sofrer. Porque para a gente entrar no projeto, a gente tem que negar muita coisa, sabe? É por isso que Jesus disse, você quer me seguir? Estamos juntos. Mas você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, depois é nós. Andar com Jesus implica necessariamente negar a si mesmo. Isso é sofrido. Crucificar a carne dói, porque a gente quer fazer essas coisas todas que Jesus ensina exatamente o contrário para a gente fazer. A gente quer pensar na gente primeiro, a gente não quer perdoar ninguém, a gente quer pisar no calo de quem pisou no nosso. A gente não quer lutar por ninguém, a gente quer lutar só por nós mesmos. A gente não quer levar na cara, então a gente vai querendo agradar todo mundo. O projeto de Jesus é muito difícil de ser seguido, é por isso que dói, é por isso que a gente vai ser perseguido, é por isso que é sofrido, é por isso que tem que crucificar, é por isso que tem que tomar a cruz, é por isso que tem que se negar. E é por isso que tem gente que não entende esse ideal de felicidade. Porque o ideal de felicidade de Jesus, repetindo para a gente concluir, não é nada que está externo, é algo que está dentro. Não é um lugar onde você chega, é a forma como você caminha. Quando é que a gente vai entender isso? É difícil, né? Porque para nós, para a nossa cultura, a felicidade é externa. Eu preciso chegar lá, eu preciso casar para ser feliz, preciso ter um filho para ser feliz, preciso ter fama para ser feliz, preciso ter dinheiro para ser feliz, eu preciso ter conforto para ser feliz, eu preciso ser bem-quisto por todo mundo para ser feliz, eu preciso viajar, eu preciso acessar os benefícios desse mundo, aí eu vou ser feliz. Para nós, a nossa cultura, a nossa formação, felicidade está fora de nós, e é por isso que está dando a gente infeliz. Porque quando a gente não acessa aquilo que a gente projeta, ou aquilo no qual a gente projeta a nossa felicidade, aí a gente fala, poxa, mas eu não tenho, então eu estou triste. Eu não tenho esse padrão de beleza, estou triste. Eu não tenho esse padrão de riqueza, estou triste. Eu não tenho esse padrão de intelectualidade, estou triste. Eu não tenho esse padrão de relacionamento amoroso, estou triste. Eu não tenho esse padrão de família, estou triste. Eu não tenho esse padrão de emprego, estou triste. Eu não tenho. Por isso que a gente anda tão infeliz. E aí a gente vai buscar a Deus, e hoje isso é uma coisa muito, muito séria dentro das igrejas. A gente acaba buscando Deus para que Deus nos dê essas coisas que nos fazem felizes. Olhe os nossos motivos de oração, avalie os seus motivos de oração e seja franco. Se a gente não vai em Deus buscar essas coisas, Senhor, me dá um casamento, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá saúde, Senhor, me dá dinheiro, Senhor, me deixa fazer aquela viagem, Senhor, me deixa passar no concurso, Senhor, me deixa isso, me deixa aquilo. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos projetando a nossa felicidade nessas coisas. E aí, quando a gente não tem, Rivotril na veia. É por isso que nós estamos quase tendo que colocar o Rivotril na caixa da Cezan. Daqui a pouco a Cezan vai comprar o Rivotril e vai despejar na água. Porque o tanto que esse remédio é receitado, daqui a pouco vai ser mais barato para o governo já jogar na água. Pronto, fica todo mundo dopado para poder não ficar infeliz. E aí Jesus vem e fala, ei, acorda, não é nada disso. Felicidade não está nas coisas que você acessa. Felicidade eu te dou e brota de você. É na caminhada comigo que você vai aprendendo a ser feliz e não estar feliz. É por isso que o título da nossa série de mensagens que termina hoje é Ser Feliz. Você não tem que estar, você tem que ser. Porque a felicidade não é um lugar onde você chega.
A felicidade é a forma como você caminha. A felicidade é aquilo que você é. E para Jesus, ela se traduz em ser humilde, ser pacífico, chorar, ser capaz de sensibilidade, ser misericordioso, buscar justiça, querer para os outros o que você quer para você. E às vezes até ser perseguido porque você está fazendo tudo isso. Um padrão muito elevado. Funde a nossa cabecinha pós-moderna. A gente fica perguntando como? E aí Jesus vira e fala: aprendam comigo. Eu sou manso e humilde de coração. Anda comigo, porque a minha paz eu dou para você. Vem ser meu filho, me deixa te ensinar. E aí você vai aprender a amar como eu amo também. Quem quer ser feliz? Você quer? Feche seus olhos, nós vamos orar com você. Quando você diz que quer ser feliz, no padrão de Jesus, nós estamos dizendo que você deseja ser humilde de espírito. No padrão de Jesus, nós estamos dizendo que você tem direito de chorar. Mas também estamos falando que você deve ser manso. Se você quer ser feliz, para Jesus, você deverá ter fome e sede de justiça. Você deverá ser misericordioso, limpo de coração. Se você quer ser feliz, deverá ser um pacificador. Talvez, bem provável, até porque não foi diferente com os servos do Senhor. Você será perseguido por causa da justiça. Mas você também será feliz quando injuriarem e mentirem e perseguirem e disserem todo mal contra você. Felicidade no padrão de Jesus é muito mais elevado do que o encontrar alguma coisa, é ser alguma coisa. Eu queria que você fechasse os seus olhos e, com os olhos fechados, você pudesse fazer uma oração simples: Senhor Jesus, eu desejo ser feliz. Eu quero ser feliz. Então, todas essas bem-aventuranças, todas essas felicidades, motivos de felicidade que estão aqui, revela na minha vida, no meu coração. A promessa de Jesus não é que vai ser fácil, mas a promessa de Jesus é que este é o melhor caminho. Durante séculos, anos e mais anos, nós estamos vivendo um padrão que não funciona. Um padrão tendo dinheiro como Deus, um padrão consumista, um padrão que procura felicidade numa roupa, num objeto eletrônico, num carro, numa viagem, numa pessoa. Isso já foi provado que não funciona. Você pode ser feliz não tendo nada disso que eu citei, porque a felicidade não depende das coisas que estão externas, mas depende de como você está por dentro, de como você é, daquilo que você oferta. Felicidade não é um lugar onde você chega, mas um caminho por onde você vai. Pai, no nome de Jesus, quero clamar ao Senhor que sejamos nós o povo mais feliz da terra, que sejamos felizes, Pai amado, mesmo nessa visão subversiva de Jesus, mesmo que seja, Deus amado, e por favor que seja nessa visão de Jesus e não na visão do mundo, que sejamos felizes seguindo a Cristo como o ser mais feliz da terra, da existência. E mesmo com toda essa felicidade, sofreu, foi perseguido, foi acusado injustamente, padeceu, mas ressuscitou. Queremos ser felizes, Pai amado, porque feliz é aquele que tem um caráter parecido com o caráter de Cristo. Feliz é aquele que tem uma vida parecida com a vida de Cristo. Nos faça pessoas mais felizes, Pai. E se tem alguém, Pai amado, aqui nessa noite, ou alguém que está vendo pela internet, que está vivendo um momento de infelicidade, porque tem colocado a sua esperança de felicidade em coisas, pessoas, Deus,
revele a essa pessoa que este é o caminho errado. A felicidade se encontra em ser como Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus, nos ajude a parecermos mais com o Senhor. Pai, nós não queremos seguir um evangelho falso, que promete felicidades, chaves de bênção, chaves de vitória, que tem palavras como conquista como jargão, impossíveis como jargão. Nós queremos seguir o evangelho de Cristo, que mesmo que a gente não ganhe nada nesse mundo, tenhamos a vida eterna ao seu lado, que mesmo que não tenhamos bênção nenhuma nesse mundo, nos contentemos com ter o Senhor Jesus morando dentro de nós, que sejamos felizes andando de carro ou andando a pé, que sejamos felizes tendo muito ou tendo pouco, que sejamos felizes sendo parecidos com o Senhor Jesus. É no teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. 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 No bolsão da sua cadeira você tem um cartão como esse. Se você quiser preencher e nos entregar à porta, será um prazer conhecer você. Se você desejar preencher e nos entregar, vai ser uma alegria muito grande poder conhecer você melhor, entrar em contato com você e poder orar com você, poder colocar a nossa vida à sua disposição. Tem uma música que nós cantamos que diz: eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso. Vamos cantar? Amém? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia.